dar tempo direitinho para a Adriana, dentro do que ela se propôs, o tempo que ela se propôs, né, Adriana? Sim, acho que vai estar tranquilo. Tá bem. Então, bom dia a todos. Eu sou a Denise Zimpec, a presidente do GAEPS, e hoje é um encontro, né, uma roda de conversa muito especial, né, com a convidada Adriana Ribas, né, muito bem-vinda. Obrigada. E é especial também porque é o encerramento dessa atividade, né, de rodas de conversa de 2020, que teve então durante esse ano essa característica de ser online, né? Alguma coisa que de início assim foi meio que, vamos dizer assim, um paliativo que a gente encontrou de manter as atividades, mas que, né, no correr dos meses das atividades se mostrou muito profícua, não? Porque isso tem possibilitado que as pessoas participem mais, né? Estão em casa, peguem aquele momento ali do seu sábado para poder estar ouvindo, né? Nossos convidados, para poder estar trocando, né? Então, um sábado especial. Né? Gostaria também de dizer que o GAEPS está oferecendo, a partir do ano que vem, 3 tipos de formação em psicoterapia. Né? A psicoterapia psicanalítica presencial, né? E também, a partir dessa experiência também do online, a gente está oferecendo uma formação que vai continuar online durante os 3 anos. Né? Então, isso é uma inovação da instituição. E estamos oferecendo também, né, uma edição nova do curso de psicoterapia infantil e do adolescente, que começará também em março. Né? Dizer que as inscrições estão abertas para os 3 cursos e temos até o dia 30 de novembro. Para quem é recém-formada, até 2 anos de formado, tem a possibilidade de concorrer a bolsas, né, parciais de estudo. Né? Então, as inscrições para essas bolsas têm que ser feitas até o dia 30 de novembro. Quem não estiver concorrendo a bolsa, as inscrições continuam abertas. Tá? A gente colocou um prazo assim para poder organizar bem essa questão, né, das bolsas, enfim. Né? Então, eu vou passar agora a palavra para Cris Chazan, não, para Cristina Kerr, que vai apresentar a Adriana Ribas, né, e falar um pouquinho da nossa atividade de hoje. Então, desejo a todos, né, um bom evento. Vamos aproveitar muito com a Adriana, então. Tá? Um beijo, pessoal. Então, bom dia a todos. Estão me escutando bem? Acho que o meu microfone não estava bom no início. Escutam bem. Tá. Bom, eu quero, em nome da diretoria científica, né, e do grupo que me acompanha, da comissão científica, dar as boas-vindas também para todos vocês, né? Agradecer muito o aceite da Adriana Ribas em estar aqui com a gente hoje, né? A Adriana vai ser devidamente apresentada pela Cris Chazan, né? Que a Juliana Chiappin, que estaria aqui conosco, ficou impossibilitada e a Cris vai estar, né, representando também o curso de formação de infância e adolescência, conforme a Denise comentou, né, o nosso novo curso, né. E quero dizer para vocês assim que eu estou muito feliz, né, de apesar de tantos contratempos que a gente teve esse ano, né, de estar com o último sábado científico, como a Denise mencionou, deste ano, nessa modalidade online, o que, se por um lado impediu da gente estar presencialmente, né, corporalmente presentes, né, tivemos a oportunidade de estar com muitos colegas de outros lugares, de outros espaços, né, o que pôde realmente ampliar também um pouco esse contato, né.
E nós temos, na verdade, essa é a penúltima atividade científica, a última roda de conversa, mas nós temos ainda uma atividade que, inicialmente, ela sempre foi uma atividade interna, que é a jornada interna do GAEPS, né? Onde os alunos da formação apresentam seus trabalhos no final do ano. E este ano, excepcionalmente, a primeira parte da jornada vai ser aberta para o público externo. Tá? Então, a jornada acontece dias 4 e 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro, que é um sábado, é uma atividade fechada, interna, para os alunos do GAEPS. Então, como eu disse, que vão apresentar seus trabalhos. E no dia 4 de dezembro, que é uma sexta-feira à noite, nós vamos contar com a apresentação de trabalhos de coordenadoras da instituição, dentro da modalidade que a gente já vem desenvolvendo desde o ano passado. Né? Então, essa divulgação vai começar a acontecer também. Quem quiser e não for da instituição poderá assistir, então, a primeira parte da nossa jornada interna. Então, eu vou rapidamente aqui apresentar a Cris Chazan, que depois vai assumir o bastão aí como moderadora da atividade. A Cristina Chazan, então, é psicóloga, especialista em psicoterapia psicanalítica, psicanalista em formação, docente e supervisora do ESIP e GAEPS. Ela também é coordenadora da formação de infância e adolescência, aqui do GAEPS, psicóloga da FASE, Rio Grande do Sul, organizadora e autora do livro Vida Adolescente, Perspectivas de Compreensão, editado em 2018. Então, passo a palavra para a Cristina Chazan. Bom dia a todos. Então, assim, é um prazer estar nessa atividade, especialmente trazendo uma pessoa tão querida, né, que é a Adriana Ribas, que é psicóloga, psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, especialista em infância e adolescência pelo CEAPIA, especialista em intervenções precoces, supervisora de observação de bebês pelo método Sterbic, especialista em terapia de casal e família, professora e supervisora do CEAPIA e do Instituto Contemporâneo. E uma pessoa que estuda, então, esse tema das origens e caminhos da intersubjetividade de uma forma muito profunda há muito tempo. Não tenho dúvidas que vai poder contribuir muito com a gente hoje. Então, bem-vinda, Adri, e eu vou passar a palavra para ti. Peço assim que todo mundo mantenha o seu microfone no modo fechado e quando quiser pode ir mandando ali pelo chat questões, depois eu vou abrir para a gente conversar com a Adri. Tá? Passo a palavra para ti. Obrigada, Cris. Eu também quero iniciar agradecendo esse convite de todas vocês, tão simpático e tão afetivo, para estar aqui hoje, nessa roda de conversa, como a gente já comentou no início, né? Um agradecimento especial à minha amiga querida Juliana Chiappin, né? Que lembrou do meu nome e conversando também com vocês, teve a ideia de fazermos esse seminário, né, ou essa conversa hoje sobre esse tema. Tá? Quero agradecer também a Cris Kerr, pela acolhida, né, e sempre afetiva, e muito disponível para a gente ir organizando essa reunião. Um agradecimento também à Paola, né, a secretária, que me deu uma assessoria importante aí nas questões de PowerPoint. E eu queria aproveitar a oportunidade, então, para parabenizar todos os membros, né, da instituição, representados pela Denise, né, que é a presidente do GAEPS, pela trajetória da instituição. E aí eu fui ler um pouquinho no site e descobri que o GAEPS já está com 28 anos, é isso, gurias? Isso mesmo. Já é assim um adulto, né? Maduro, quase maduro.
a caminho, né? A caminho. Um jovem adulto. Um jovem adulto. Mas então, parabéns para todas vocês. Obrigada. Por essa discussão tão bonita e tão importante para o nosso meio psicanalítico. Bom, eu também quero já antecipadamente agradecer a Cris Chazan, né, pela nossa parceria de hoje. Vamos lá, né, Cris? Vamos começar para não nos estendermos muito também, né? E a gente combinou de eu poder fazer a apresentação, o pessoal vai mandando os comentários e depois a gente retoma no final. Tá? Então, assim, eu fiz esses slides para facilitar, né, e para me auxiliar na exposição. Tá? Pode passar. Bom, deixa eu só diminuir aqui para poder ler. Deu. Eu iniciei com as ideias do Daniel Stern. Então, eu vou falar um pouquinho como é que eu pensei essa apresentação. Uma primeira parte, eu vou colocar para vocês algumas questões a respeito da matriz intersubjetiva, tá? E trazendo também o pensamento, especialmente desse autor, do Daniel Stern, para depois passar para uma segunda parte em que eu vou focar nos indicadores de intersubjetividade do nosso saudoso psicanalista e também amigo Vitor Guerra. Eu pensei em tomar principalmente essas duas referências assim desses autores, porque são muitos autores que falam sobre esse tema, mas para que a gente possa também não dispersar muito, né, e poder aprofundar um pouco mais nas ideias, né, desses autores. Bom, a matriz intersubjetiva é formada a partir do diálogo co-criativo com outras mentes, tá? Isso é o que o Daniel Stern diz, e eu utilizei principalmente aquele livro dele, O Momento Presente. Tá? Eu coloquei aqui até a palavra co-criativo com hífen, e vocês vão ver que no restante, né, do material está sem hífen, porque eu quis destacar, tá, essa relação, tá, essa ligação entre as mentes. Stern considera a intersubjetividade como um sistema motivacional inato e primário. Isso significa que nós já nascemos aparelhados para buscarmos um contato intersubjetivo. O sistema motivacional intersubjetivo diz respeito à regulação do pertencimento psicológico, que é um espectro que vai desde a solidão psicológica, e aí a gente pode pensar, né, por exemplo, no espectro autista, quando essas pessoas não conseguem, né, desfrutar desta intimidade mental, alguns tipos de esquizofrenia, até a fusão ou o desaparecimento do self, que são, né, aquelas patologias relacionadas à ausência de fronteiras ou relações simbióticas, enfim. Mas essa regulação precisa encontrar um meio termo, precisa encontrar um ponto de equilíbrio intersubjetivo. O pertencimento psicológico é diferente dos vínculos físicos, sexuais ou de dependência. Tá? Eu não vou entrar aqui nessa questão e comparar, por exemplo, com o apego, mas só assim, brevemente falando, o que a gente pensa? Que uma pessoa pode estar apegada, né, a outra, mas não compartilhar esta intimidade intersubjetiva.
Por exemplo, uma criança pode estar apegada à sua babá ou à professora, né, da escolinha, mas elas não desfrutam, né, dessa intersubjetividade como nós entendemos esse processo. Não somos apenas uma espécie muito sociável, somos também uma espécie muito particular, na qual a intimidade mental é a chave dos relacionamentos. Isso é o que diz o Daniel Stern. Bom, e o que é o momento presente? O momento presente diz respeito ao aqui e agora, né? E ele chama de momento presente, que é um termo cunhado por esse autor. Segundo o Daniel Stern, o momento presente se refere à experiência no momento em que ela está sendo vivida. Seu interesse pelos momentos presentes do cotidiano e da psicoterapia surgiu a partir dos estudos de vídeos e filmes da interação mãe-bebê. Isso lá nas décadas de 60 e 70, quando ele fazia pesquisas e, por exemplo, observava interações filmadas e avaliava, né, ou seja, analisava quadro a quadro, né, cada parte desta interação. E o que isso, vamos dizer assim, contribuiu para a teoria, né? Contribuiu para que a gente pudesse pensar na importância da presentidade. E essa é uma questão que o autor propõe. Como o agora, ou o momento presente, é experimentado quando cocriado e compartilhado num momento de contato intersubjetivo. Então, para ele, este momento, ou seja, estar no aqui e agora, concretamente, é muito importante. Isso a gente vai poder ver melhor depois nos indicadores de intersubjetividade, que valorizam, enfim, priorizam a presença real da mãe. O momento presente refere-se à experiência subjetiva na hora em que ela ocorre, e não quando é remodelado por palavras mais tarde. Isso também é importante nos tratamentos, na psicoterapia, né, algo que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a nossa reunião. O pressuposto básico é que a aprendizagem e a mudança baseiam-se na experiência vivida, e não apenas na compreensão intelectual. Pode passar o seguinte. Intersubjetividade. Quando duas mentes fazem contato intersubjetivo, ocorre uma interpenetração mútua de mente que nos permite dizer: eu sei que você sabe o que eu penso, né? Então, isso a gente pode observar em nós mesmos, nas nossas relações com nossos filhos, né? Com nossos companheiros, quando a gente diz ou nos dizem: eu sinto que você sabe o que eu estou sentindo. Né? Reparem que esta é uma capacidade muito importante, tá? Porque há uma leitura da mente do outro quando duas pessoas veem e sentem a mesma paisagem mental, pelo menos por um momento. Ao observarmos no outro o seu rosto, o olhar, o tom de voz, os seus movimentos, somos capazes de ler as intenções da outra pessoa e de sentir em nosso corpo o que o outro está sentindo, né? Não é verdade? A gente já viveu e já teve inúmeras experiências, né, em que a gente faz uma leitura corporal, né, uma leitura não verbal, mas nós conseguimos, através dessa leitura, imaginar ou identificar o que a outra pessoa está sentindo. Nosso sistema nervoso é constituído para ser captado pelo sistema nervoso dos outros, para que possamos experimentar o outro
como se estivéssemos na sua própria pele, bem como simultaneamente na nossa. Eu acho bárbaro, né, esse sistema e essa capacidade que nós, seres humanos, temos, né, de sentir simultaneamente o que o outro está sentindo e, consequentemente, o que isso desperta em nós. Quando juntamos tudo isso, o mundo intersubjetivo emerge. Já não vemos nossa mente como tão separada, independente e isolada. Bom, então, quando a gente começa a entender todo esse processo, né, a gente também começa a pensar nos caminhos da intersubjetividade, que leva à consciência reflexiva, à linguagem, à empatia e, inclusive, ao senso de moralidade. A intersubjetividade desempenha um papel essencial no surgimento da consciência reflexiva. O que é isso? Nos tornamos conscientes do conteúdo de nossa mente por ser este refletido para nós pela mente do outro. É o que eu estava falando anteriormente, mas aqui eu coloquei o exemplo do que acontece com a mãe e o bebê, né? Ou seja, a mãe traduz a mente do bebê para ele. Situações mais variadas, né? As mães geralmente dizem, esse choro é de fome, esse choro é de sono. Eu identifico o que ele está sentindo pelo choro. Então, né, isso é a consciência reflexiva. A linguagem não poderia emergir se não tivesse uma base intersubjetiva. Isso é fundamental, né? Pensem que nós não teríamos linguagem se nós não tivéssemos, né, essa capacidade para intersubjetividade. Por quê? Você só fala com alguém porque acredita que ele pode compartilhar as suas ideias, a sua paisagem mental, né? Tanto é que quando a gente vai para um país, né, estrangeiro, ou que a gente não fala a língua, a comunicação fica difícil. Muitas vezes a gente recorre à comunicação não verbal. O outro aspecto importante, né, é que a empatia também é acionada pelas experiências intersubjetivas, tá? Que nos capacitam a colocarmos no lugar do outro. Esse termo tem sido agora na pandemia, né, e nesse momento que a gente está vivendo, bastante utilizado. Empatia, resiliência, e tudo isso tem a ver com as experiências intersubjetivas. A intersubjetividade é a condição básica para o senso de moralidade. As emoções morais, como vergonha, culpa, constrangimento, são provenientes da capacidade que temos de nos vermos nos olhos dos outros, né? Ou seja, eu me preocupo, né, com o que o outro está pensando, com o que o outro está sentindo, isso vai me gerar culpa, eu vou sentir vergonha. Bom, e também coloquei aqui uma fala do Bernardo Golse, né, mais para ilustrar a importância do ritmo e do estilo lúdico, né, ou seja, a forma como a mãe e o bebê brincam. Por quê? A musicalidade e o diálogo rítmico do encontro são as bases da intersubjetividade, né? A intersubjetividade necessita disso, né? De ritmo, de música, de jogos, de olhares. Bom, então assim, né, pessoal, feita essa introdução, eu vou passar para a grade dos indicadores de intersubjetividade, que foi elaborada, como eu já falei, pelo psicanalista uruguaio Vítor Guerra, que infelizmente já nos deixou, né, fisicamente, mas que continuamos em contato através do seu legado. Então, ele chamou essa grade do encontro de olhares ao prazer de jogar juntos. E na verdade, formada por 11 itens
que avaliam a qualidade da interação da mãe e do bebê, ou do bebê com os cuidadores, né, o pai, de 0 a 12 meses, tá? Eu vou passar para a primeira. Aqui eu coloquei a lista de todas, nós vamos ver cada uma assim de uma vez. A primeira é a troca de olhares e sustentação corporal, tá? Que inicia no nascimento, né? E tem, vamos dizer, o seu ápice em torno do 2º mês. Eu queria fazer um parêntese aqui e dizer para vocês que as fotos que ilustram cada um dos indicadores foram especialmente escolhidas, tá? Eu tive, assim, o cuidado de fazer uma conexão da foto com o tema. Vamos pensar o seguinte, que durante a amamentação, enquanto o bebê é sustentado corporalmente, esse encontro de olhares ocorre naturalmente. Isso parece tão simples, mas, na verdade, este encontro é que leva a uma busca, né, ao desejo, vamos dizer, de descoberta da parte da mãe pelo seu bebê, do bebê, né, por esse objeto mãe, e assim começa todo o processo de subjetivação, tá? Que significa, não vou entrar agora, assim, profundamente na questão do conceito de subjetivação, mas aqui a gente está se referindo no sentido de formação, né, do mundo interno da criança, né, de todo esse processo de integração psíquica. Na nossa cultura, a troca de olhares é considerada um dos primeiros sinais de encontro afetivo entre as pessoas, né? Muitos namoros começam com uma troca de olhares. Por isso, um sinal fundamental a ser observado na dupla mãe-bebê é a qualidade da interação visual. Isso era um dos pontos, né, que o Daniel Stern observava lá naquelas filmagens, que ele chamava de entrevista microanalítica. As prioridades afetivas que uma mãe deve ter com seu bebê no momento da amamentação são as seguintes, tá? Então, é para a gente poder pensar assim, né, nesse quadro da mãe amamentando o bebê e o que é importante. A sustentação, a alimentação, ao mesmo tempo, esta atenção mútua que se cria, através do olhar, o ritmo, né? Ou seja, a forma como a mãe está segurando o bebê, né? Se ela sacode, se ela fica parada, se ela respeita, né, ou não, o corpo do bebê, se ela fica com o corpo perto do seu, ou se ela amamenta com o bebê do lado, numa almofada, deitado na cama, e tudo isso, né, acompanhado pela palavra, porque geralmente as mães não ficam mudas, né, elas conversam com o bebê, né, dizem, como tu tá grande, né, como a mamãe tá feliz porque tu estás mamando bem, e assim vai se dando um jogo, né, entre a mãe e o bebê, muito primitivo. Seguinte. Bom, um pouquinho mais adiante, em torno do 2º ainda 3º mês, surgem essas proto-conversações, ou seja, são conversações primitivas e os jogos cara a cara. É uma experiência através da qual o bebê começa o intercâmbio sonoro com a intenção de comunicar-se, né? Então, lá no início, era mais a mãe que falava. E agora o bebê também já emite sons com essa intenção. Geralmente aparecem nos momentos de jogo face a face, né? Ou seja, a mãe coloca o bebê bem próximo do seu rosto para poder ter uma troca de diferentes formas de comunicação.
Aí entra muito o olhar, o sorriso, né? Desde o 3º mês, o bebê imita as melodias e os sons que estão dentro do seu repertório de possibilidades. Os pais estimulam a imitação vocal e recompensam afetivamente quando o bebê consegue reproduzi-la, né? Então, são aqueles primeiros balbucios. Ah, mãe, e aí a mamãe bate palma, né? Ele está dizendo mamãe. Tudo isso é possível porque o adulto utiliza uma forma de comunicação verbal primitiva e regressiva, que reativa canais de comunicação primários para ligar-se ou vincular-se com o bebê e conduzi-lo ao campo da linguagem intersubjetiva, né? É muito importante que a mãe, principalmente, mas os pais, possam ter essa disponibilidade, né, para regredirem, né, e para se comunicarem com o bebê de uma forma especial. É como muitas pessoas chamam, né, é o mamanhês. É uma aquisição fundamental porque inicia a relação fundante do ser humano com a palavra, né? Então, tudo começa, né, nesta linguagem muito inicial. A imitação. O bebê nasce com uma capacidade inata para preferir o rosto humano como ponto de atenção e para imitar alguns gestos. Trevarten refere que o bebê humano já nasce com uma especial busca de contato. Isso a gente já sabe, né? A gente já não pensa mais como se pensava, né, há muitos anos atrás, mas ao mesmo tempo nem tanto, né, que o bebê era um ser sem vontade própria, né? Melsoff e Moore demonstraram que existe uma forma rudimentar de imitação. A idade mais precoce que se observou um bebê imitando foi aos 42 minutos de vida. E foi feita, então, uma observação em que o recém-nascido observa uma pessoa que faz um gesto, como abrir a boca ou colocar a língua para fora, e o imita. Tá? Eu imagino que agora já existam pesquisas que filmaram ou que registraram, né, a imitação ainda antes, né, dos 42 minutos de vida. Eu vi um vídeo num congresso que era de um bebê assim recém-nascido, né, acho que devia ter 5 minutos de vida. A imitação pode ser considerada uma das primeiras formas de expressão de um ego a partir do espelho do rosto humano. E aqui a gente não poderia deixar de lembrar o Winnicott, né, que fala que o rosto materno é um espelho dos afetos do bebê, já que o bebê se reconhece a si mesmo no rosto da mãe como um espelho, o qual revela o mundo interno de ambos. A imitação é fundamental para o estabelecimento de 2 elementos centrais do desenvolvimento, tá? E da subjetivação. Próximo. Aqui temos a dança das mãos. Em torno dos 2 aos 5 meses, esse jogo se torna mais intenso. E eu lembro, né, eu acho que a Juliana e a Cris também devem lembrar, que o Vitor gostava muito, né, de falar e de estudar o que ele chamava da dança das mãos. Em torno do 4º e 5º mês, o bebê alcança maior segurança na apreensão e no uso de suas mãos, que passam a ser motivo de exploração e contato. Isso tem um correlato intersubjetivo, porque as mães também usam mais as mãos como elemento de expressão e de contato com o bebê, criando uma dança das mãos.
A mãe cria múltiplas frases motrizes com o movimento de suas mãos. Pode segurar, acariciar, imitar, mover-se de forma inesperada, surpreender, dar segurança, aparecer, desaparecer, unir, separar. Olhem só quantas coisas nós podemos fazer com as nossas mãos. E com toda essa variedade de movimentos, a mãe demonstra que algo pode transformar-se, mudar, perder sua forma e voltar a ser o que era antes. É como se o movimento das mãos fosse uma antecipação corporal da maleabilidade psíquica, ou seja, da quase infinita capacidade de transformação da linguagem e do pensamento. Né? Na verdade, assim, através dessa teatralização das mãos, né, a criança já vai desenvolvendo, né, essas capacidades que fazem parte da maleabilidade necessária para a formação do pensamento e da linguagem. Unir-se e separar-se de sua mãe ou pai é uma das tarefas da subjetivação do bebê no primeiro ano de vida, base que lhe permitirá, junto com outros jogos, ir elaborando a ausência do objeto, para ter a segurança de explorar o ambiente por si mesmo. Então, já são brincadeiras primárias, né, de esconder as mãos, a mão aparece, desaparece. E aqui a gente tem outro indicador de intersubjetividade, que é o jogo de cócegas, né, envolvendo os micro-ritmos. O jogo de cosquinhas é um exemplo de como a mãe ou o pai fazem do inesperado um instrumento para a integração da surpresa como algo positivo, tornando-a mais tolerável. Porque vamos pensar, né? Essa brincadeira de cosquinhas, ela é imprevisível. Aonde será, né, que a mãe vai fazer cosquinha? Na barriguinha, na perna, no braço, no pescoço? Esse tipo de jogos foram descritos por Marceli e possuem a característica de suspenso em movimento, certo grau de descontinuidade que permite brincar com as variações da intensidade, tá? E que são os micro-ritmos. Devemos recordar que uma das tarefas fundamentais do aparelho psíquico do bebê é conseguir processar os diferentes estímulos que lhe chegam e as variações de intensidade dos mesmos, assim como preparar-se para o novo, para o inesperado. E aqui, né, eu gostaria de comentar sobre a importância desse jogo, porque desde o nascimento, né, em que o bebê, vamos dizer, deixa a segurança do útero e aquele ambiente conhecido, ele se depara com um ambiente, né, completamente novo, né, que a cada instante ele recebe estímulos diferentes, né, e ele tem que poder processar isso. E a gente talvez não imagine, né, o trabalho psíquico que o bebê realiza para processar todos esses estímulos do ambiente, né? Seja luz, seja som, calor, frio, etc. E esses jogos ajudam, né, nesta preparação. Acreditamos que esses jogos ajudam o bebê a processar e integrar aspectos de sua vida psíquica e relacional. Próximo. Atenção, vocativos atencionais, né, que aparecem principalmente entre o 5º e o 12º mês. A atenção é uma função psíquica que é construída intersubjetivamente, tá? Quando a gente faz, né, me lembro da faculdade, exame das funções do ego, a atenção pode ser definida como um estado no qual a atenção interior é direcionada a um objeto exterior, sem que o aparelho psíquico seja invadido pelos estímulos sensoriais, né? Ou seja, nós aprendemos a prestar atenção,
né, a nos concentrarmos em determinado objeto ou em determinada tarefa, né, e desenvolvemos uma capacidade, né, isso desde que, né, a gente nasce, de nos protegermos desses estímulos sensoriais, né, que seria uma barreira, né, como Freud já falou, aos estímulos externos. Através da captação da atenção do bebê, a mãe busca estabelecer uma forma de continuidade em sua atividade, permitindo que os desejos do bebê sejam direcionados para outros objetos que não seja ela mesma. Então, a mãe mostra um outro objeto, ela chama a atenção para o ursinho, para o chocalho, né? E esses objetos são outros objetos, e não a mãe, e nem o seu corpo. A partir das vivências lúdicas, o bebê começa a percorrer atencionalmente os objetos e o espaço como precursores do que logo será o seu deslocamento motor. Então, antes do bebê andar, né, ele já se desloca visualmente, prestando atenção no que acontece ao seu redor. Ao final do primeiro semestre, observamos que a atenção pode ser uma ponte de união e separação, já que permite ao bebê incursionar por outros espaços mais além da superfície do corpo materno. A partir dessas conquistas do bebê, ocorrem grandes mudanças em sua potencialidade para estabelecer um contato com o outro e co-criar sua experiência emocional. Próximo, por favor. Deslocamento do corpo no espaço e olhar referencial. Entre 6 e 8 meses, o bebê vive a aventura de atravessar o espaço com seu próprio corpo. Arrastar-se, engatinhar, né? Então, inicialmente ele titubeia, vacila, mas gradualmente ele vai adquirindo confiança em suas capacidades. É interessante observarmos a trajetória do engatinhar, as mudanças de postura do bebê, passando por posições intermediárias, né, que vão desde microgestos até chegar a uma postura mais acabada e segura. Nesse processo, ocorre um jogo de equilíbrio e desequilíbrio, né, que todos nós já observamos quando a gente observa uma criança começando a engatinhar. Buscas de um ponto de apoio, desencontros, encontros, o que é fundamental para o desenvolvimento psicomotor. É importante que o adulto não interrompa essa trajetória, né? Que não segure a criança e que a deixe experimentar, né? Aqui, então, eu me lembro da filosofia da Pickler, né, que a gente estudou bastante também, enfim, e que, vamos dizer, prega, né, essa ideia de proporcionar liberdade para a criança poder experimentar o seu próprio corpo. Guerra relaciona as aquisições motoras do bebê com seu mundo interno. Destaca que os bebês procuram imediatamente, em diferentes situações, olhar para o rosto do adulto para tentarem ler a experiência emocional. E essa fase eu acho muito, assim, bonita, né? Porque a gente vê a criança que está começando a caminhar se segurar no olhar da mãe, né? A mãe diz, vem, abre os braços e a criança vai. E confia, né? Que a mãe está ali para segurar se ela precisar. O bebê busca o que ele chama, né, o Guerra, de referência social ou referência emocional. Um simples gesto ou olhar tem o poder de transmitir a certeza de um vínculo potencialmente confiável, que seria o olhar referencial. Próximo, por favor. Atenção conjunta e objeto tutor. Bom, aqui a gente tem um conceito original, do Victor Guerra, que é o objeto tutor. Mas primeiro, atenção conjunta. O bebê se mostra muito mais interessado nos objetos e em compartilhá-los com a mãe, a partir dos 6 meses. Ao mesmo tempo, a mãe demonstra o seu desejo
que o bebê se interesse por terceiros objetos que não sejam nem o seu próprio corpo e nem o corpo do bebê, né? Os objetos são apresentados de forma lúdica pela mãe e, ao mesmo tempo, descobertos pelo bebê. No transcorrer deste processo, certos objetos, como ursinhos, carrinhos, bola, bonecas, livros, vão tendo um investimento especial, porque são marcas de encontros prazerosos entre a mãe, o pai e o bebê. Victor Guerra denominou esses objetos de objetos tutores. Ele afirma que tais objetos ficam impregnados pela história de um encontro e que são testemunhas desses encontros, de forma que, às vezes, quando a mãe sai, o bebê quer brincar com esses objetos. É importante a gente diferenciá-los dos objetos transicionais, né, que foram descritos por Winnicott, porque o objeto transicional é único e é escolhido pelo bebê. Já os objetos tutores são plurais, né, podem ser muitos, e são co-descobertos, podem ser co-apresentados pela mãe, pelo pai, pela professora, pela babá, e eles transmitem o sentimento de continuidade de um cuidado, tá? Então, são bem diferentes esses conceitos. O jogo de esconde-esconde, né, principalmente atinge, né, o seu ápice no 8º mês, que é uma atividade aparentemente simples, mas que revela, né, o mundo interno do bebê, diz respeito ao contato do bebê consigo mesmo e com os outros, né? Aqui a gente tem o que o Spitz chamou da angústia do 8º mês, né? Ou da reação ao estranho, porque isso significa que já foi estabelecido um vínculo com a mãe, né? Ou com um cuidador especial, e de repente irrompe uma angústia de separação, de forma que o bebê começa a chorar quando não está em contato com o rosto da mãe. O bebê agora não tem somente iniciativas motoras, mas também iniciativas lúdicas, que são um passo fundamental no desenvolvimento dos processos de pensamento e simbolização. Já existe na mente do bebê uma estrutura lúdica, com regras pré-estabelecidas, co-criadas com seus pais, e que ele tenta fazer com que essas regras sejam cumpridas, né? Então, o esconde-esconde tem já uma série de regras. O jogo de esconde-esconde é uma forma lúdica do bebê elaborar a ausência e a perda do objeto, no caso, a mãe. O jogo de intersubjetividade, que se dá através da brincadeira de desaparecer ou esconder-se, aparecer, ser descoberto, é uma das bases do processo de simbolização. Próximo. Sintonia afetiva, né? Aqui está dos 9 aos 12 meses, mas como a gente está observando, é necessário que haja uma sintonia afetiva desde o início, né? Desde o nascimento. A sintonia afetiva conduz a comportamentos diversos que expressam a qualidade emocional de um estado afetivo compartilhado. Neste processo, a espontaneidade afetiva é parte fundamental, né? Aqui a gente pode pensar que existem duplas que têm mais sintonia afetiva, outras que têm menos, né? Outras que estão em busca. Stern refere que as experiências sensoriais estão sempre associadas às experiências afetivas do bebê. Isso significa que há uma relação direta entre a forma sentida e o afeto ligado a essa experiência. Ou seja, a forma como a mãe toca a pele do bebê, o tom de voz dos pais ao falarem com o bebê, né? Winnicott destaca que a interação da mãe com seu bebê resulta em uma área que poderíamos chamar de território comum. A terra de ninguém, que na verdade é de cada um. O local onde se oculta o mistério, o espaço potencial que pode se transformar em objeto transicional, símbolo da confiança e da união entre o bebê e a mãe. Portanto, não se pode esquecer das brincadeiras onde nascem a afeição e o prazer pela experiência. Grande parte do processo de subjetivação se dá através do suporte afetivo. Próximo.
Estou no final, pessoal. Interludicidade. Guerra sugere, a partir do ângulo da intersubjetividade, o conceito de interludicidade. Quer dizer, através do encontro de suas emoções, pai, mãe e bebê, podem co-criar uma experiência lúdica. E aqui eu coloquei um exemplo que está no filme, que foi feito pelo Vitor, né, e pelo filho dele, de um pai brincando, né, com a sua filha, e aí eles criam um jogo de proibição, que é o jogo de deixar cair algo. A bebê está numa cadeirinha e o pai está do lado, e aí a bebê está com um livrinho na mão e ela joga no chão. E aí o pai diz, não, não pode, e devolve o livrinho para a bebê, né? E aí o bebê joga de novo, daí o pai faz uma cara assim, né, como se estivesse bravo, não, não pode jogar, e devolve para a bebê. A teatralidade do pai, através do tom de voz e do rosto, mostram sua disponibilidade lúdica, revelando sua emoção. Através do exagero da emoção, o bebê capta que esse estado afetivo é do pai e não dele. Dá-se conta que se trata de um como ser, que o pai não está bravo de verdade, que é uma brincadeira. Também aparece neste jogo a palavra não, né, no sentido da proibição, que é o terceiro organizador segundo Spitz. Né? O primeiro é a reação de sorriso, o segundo é o estranhamento do 8º mês e o terceiro é o não. Portanto, ao final do primeiro ano de vida, o bebê acrescenta a interludicidade, a intersubjetividade, sem que nenhuma conquista seja perdida. Pelo contrário, são todas agregadas ao seu repertório afetivo. Próximo. Indicação protodeclarativa e narratividade conjunta. Tá? A indicação protodeclarativa é quando o bebê aponta com o indicador para algo que não está ali ou que ele não entende, mas com o objetivo de captar a atenção da outra pessoa. Então, os bebês começam, cadê? Onde está? Né? E esse gesto, ele forma a base do desejo de saber. Né? Tá ligado à pulsão epistemofílica. E o que o Vitor diz, né? Que sem o sorriso, sem a troca de olhares, sem a atenção, sem a imitação, sem a sintonia afetiva, o bebê não chegaria ao apontamento, tá? E sem essa presença dessa forma de apontar, também chamada de protodeclarativa, o bebê não chegaria à linguagem, que é o representante de seu mundo interno e a forma de regulação de sua própria afetividade. O outro ponto é a narratividade conjunta, tá? E aqui a gente pode pensar num exemplo, né, da mãe e do bebê juntos olhando um livrinho, enquanto a mãe vai conversando, ela vai apontando, o bebê também vai apontando para os personagens, né? O bebê responde fazendo movimentos com o corpo e sons, apontando para as imagens, e aí se dá uma experiência rítmica, né, e narrativa, dos dois, né? Eles estão co-criando esse momento de narratividade, e assim o bebê se apropria da relação com o objeto livro, desfrutando deste prazer compartilhado com a mãe. Bom, reflexões finais. Através dos indicadores de intersubjetividade, podemos conhecer como está se desenvolvendo a dança do processo de subjetivação do bebê. A ausência de algum desses itens pode indicar uma dificuldade importante no desenvolvimento do bebê e, portanto, será necessário consultar um profissional. E aqui eu faço um agradecimento especial ao psicanalista Vitor Guerra pelo seu legado à psicanálise, especialmente das interações precoces. Muito obrigada a todos. E já estamos no horário, mas eu queria ver com a Cris se a gente pode estender um pouquinho, se o pessoal gostaria de permanecer para a gente responder aos comentários, né? Afinal, é uma roda de conversa. Eu não estou mais enxergando, não
sei, a Paola tirou do modo das lâminas, já apareceu para todo mundo? Já, Cris, acho que já apareceu. Tá, então, se vocês me escutam, eu só não, eu tô sem enxergar, mas eu tô escutando. Então, eu queria, né, agradecer muito, assim, as tuas contribuições, né, sobre todo esse legado, realmente, assim, do Vitor, mas também as ideias do Daniel Stern, né, que tu nos traz. Enfim, pensando realmente com tanta sensibilidade essa origem, né, esses caminhos por onde vai se desenvolvendo a intersubjetividade, né, o senso de identidade, de continuidade do bebê no tempo, apoiada, né, nessa relação tão íntima, né? Tu chegou a falar da relação de intimidade que apoia todo esse processo. E eu acho que tu traz para a gente, a partir, então, das contribuições desses autores, um detalhamento desse processo. Né? É um micro olhar para cada momento, né? E dimensionado a importância que tem, né? Cada um desses momentos para o desenvolvimento. Então, requer, né, muita sensibilidade. Eu acho que tu nos traz a sensibilidade do Daniel Stern, do Vitor, mas nos traz também a tua sensibilidade. Né? Assim, a tua forma de captar e de trabalhar dentro de ti todos esses conceitos, de forma a nos apresentar em nome próprio tudo isso, assim. Então, muito bonito que tu nos traz, assim. Bom, vamos abrir então. Vamos abrir para as pessoas poderem conversar. Não, eu queria só comentar que, no fim, a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Se o pessoal puder ficar e a gente recuperar, né, aquele tempo, vai ser bom. Eu acho que sim, eu não sei quanto a Cris quer, né? Assim, eu acho que a gente pode estender um pouquinho, né? E para propiciar o debate, assim. Sem dúvida, a previsão inicial é até meio-dia, mas se for necessário, a gente entende um pouco mais. Tá. Eu acho que a Rosa está inscrita para falar, né? Ah, então, pode abrir teu microfone, Rosa. Ah, já abri. Oi, pessoal, tudo bom? Queridas Oi, Rosa, colegas. tudo bem? Tudo. Te lembraste de mim? Claro, Rosa. Eu e a Rosa, nós temos uma história antiga, né, Rosa? Antiga. E já faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Eu achei que eu podia estar muito diferente, tu não fosse me reconhecer. Não. Tá super bem. Nós somos vizinhas desde que eu era criança. E eu já não era mais criança. Ah, não, a gente não tem tanta diferença assim, não. Ai, tá bom. Bom, então, eu queria te agradecer pela tua presença, pelas tuas palavras. Foi excelente, todas as tuas colocações foram maravilhosas. E eu sou diretora de ensino do GAEPS. Sim, e eu o ano sei. que vem nós estamos abrindo uma formação de infância e adolescência. Então, todo esse conteúdo que tu trouxeste é de suma importância, né? E é impressionante que tu falando até os 12 meses, quanta coisa tem de importante só nesse primeiro período infantil, né? Porque, assim, culturalmente, muito se escuta que o bebê, a criança pequena não entende nada, não sabe nada. E, no entanto, é justamente nesse primeiro período que se constrói a intersubjetividade e a importância que mais tarde, né, como tu falaste, quando não corresponde a isso que tu trouxeste, procurar um especialista, né? Porque
é justamente o principal momento da interação mãe-bebê para o desenvolvimento futuro e emocional, né? Então, eu vou parar por aqui, só te agradecer e dizer que foi excelente. Se depois tiver oportunidade, eu vou trazer um exemplo que me surgiu à medida que tu estava falando, né? Mas eu vou deixar as colegas também participarem, se der eu volto mais tarde, tá? Obrigada, Adriana. Obrigada, Rosa. Eu passo a palavra, então, para a Denise e depois para a Eliana, que queriam falar. Então, também queria te agradecer, Adriana, pela excelente exposição, né? A maneira profunda assim que tu trouxe para nós o desenvolvimento do primeiro ano. E a gente sabe assim que o primeiro ano ele é fundamental, né? É onde se constrói a base, aquela trama de base, né? Onde as outras fases do desenvolvimento vão se apoiando, né? Então, assim, é fundamental, né? E acho que essa questão da intersubjetividade que, né, tu traz assim que se estabelece ali na relação com a mãe, com os pais, também, né, vai ser a base das futuras escolhas, dos futuros relacionamentos, que isso está sempre posto, né? Está sempre posto. Uma coisa que eu gostaria de te ouvir um pouquinho, assim, eu estudo mais o Moldavsky. E o Moldavsky também ele é um intersubjetivista, né? Ele também fala de vínculos, ele fala, né, dos vínculos tóxicos, dos vínculos traumáticos. E ele traz, assim, essa questão do ritmo que tu nos trouxe ali. Eu queria te escutar um pouquinho mais, assim, né, dentro daquilo que tu estuda, daquilo que o Vitor trouxe, que o Stern trouxe. A importância, né, desse ritmo mãe-bebê justamente para essa construção do aparelho psíquico poder, vamos dizer assim, dessa mente em construção, né, daquilo que vem do outro e daquilo que vai, né, do bebê para o mundo externo, como talvez assim uma das primeiras construções que esse ritmo, vamos dizer assim, vai proporcionar, né, em termos de aparelho psíquico, assim, em construção de um ego real primitivo ali, né, que precisa desse ritmo para fazer essa troca com o ambiente. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, assim. Um prazer. Não sei como é que está a ordem aí das... Eu acho que tu quer escutar também a Eliana e depois falar. Sim. Pode ser, né? São as duas pessoas que estão inscritas nesse primeiro momento. Pode falar, Eliana, então. Deu, não estava conseguindo... o microfone estava resistente. Clicava e fechava, clicava e abria e fechava. Diana, quero te parabenizar. A gente não, eu pelo menos assim não lembro, acho que nós não nos conhecíamos, também faço parte do GAEPS, né? Estou na direção da clínica, coordeno seminários também na formação de adultos e quero te dizer assim que gostei muito do teu trabalho, achei extremamente rico, minucioso e acho que não teria assim como destacar algo porque tem uma importância a totalidade dele, né? As minúcias que tu fosse durante um ano aí colocando para a gente ver, percorrendo assim autores muito importantes. E o que me chamou atenção, mesmo não querendo destacar, né, nas palavras assim, a disponibilidade lúdica do pai, né, o aqui e agora, o momento presente, foram os que me chamaram muito a atenção. E essa disponibilidade lúdica do pai, eu entendo assim, da mãe, né? Também junto aí, nesse encontro com esse bebê. E essa disponibilidade que eu acho que tem que estar assim, desde o início existindo, né? Para que exista, então, a construção dessa intersubjetividade. Essa disponibilidade está aberto, está olhando, está recebendo, está abraçando, é olho a olho, corpo a corpo, né? Esse jogo com as vozes, assim,
mãe e bebê, pai e bebê. Eu achei muito bacana e acredito muito nisso. Eu acho que trazer, né, não só o intrapsíquico, como a gente precisa ser estudado, mas trazer essa relação, a importância do outro, a entrada, né? E como a mãe possibilita essa conexão, ou o pai possibilita essa conexão. Então, seria nesse sentido, assim, para te cumprimentar, te parabenizar, dizer que eu gostei muito, que foi maravilhoso o teu trabalho. Não estou te escutando. Não. Tenta desligar e ligar de novo, talvez. Tu tá de fone? Tu tá de fone? Vamos ver agora. Não. Ela tá de fone? Acho que não. Não. É a mesma coisa que aconteceu com a Eliana, então. Não, Eu acho não... que sim. Quem sabe tu sai, Adriana, e entra de novo. Às vezes é alguma coisa da configuração lá que tu estava apresentando os slides. Agora tá fechado e abre, quando abre não volta a tua voz. Talvez Muito seja estranho. dela fechar o aplicativo e tentar voltar, Adriana. Te aguardamos. Esses recursos são maravilhosos, né? Mas tem coisas Desde que não falhem. bruxarias que ninguém entende. Se falha é Como complicado. Nos deixa na saia justa. Mas esse primeiro ano de vida é um mundo, né, gurias? Puxa. É um mundo, né? Nossa, é um mundo. Ah, vamos ver. Oi? Não? Tu tá no computador? Quem sabe tu tenta no celular, Adriana? Tu tem o Zoom no celular? Tu não tem fone? Quem sabe às vezes conectar um fone também. A gente começa a tentar tudo que sabe, né? Sai o erro. Dependendo do computador, não tem como conectar o fone. Fone? O meu eu não consigo. Não. Não tem entrada. Ó, vamos ver, tá conectando o teu áudio. Oi! Sim. Deu? Agora deu, mas tá dando uma microfonia. Talvez tu tenha que retirar o que tu tava antes. Desligar o computador. Sair, Desligar o computador. Sair de um deles. Sair daqui. Oi, gurias. Agora Oi. sim. Agora deu. Tá. Nada como um celular para nos salvar. Verdade. Então, eu queria comentar um pouquinho, né, o que a Denise falou, sobre também vamos dizer assim, os artigos, né, e as ideias do Moldavsky, porque, na verdade, quando a gente está falando na intersubjetividade, a gente está falando sobre vínculos. Claro. Então, a gente está o tempo todo pensando, né, nessa interação
vincular primitiva, né, que se forma e que se desenvolve na relação da mãe e do bebê. Né? Eu pensei, até me lembrei, Denise, assim, ó, com relação ao ritmo, tá? Porque o tempo todo, dentro desses indicadores de intersubjetividade, o ritmo está presente. Né? Eu até vou voltar um pouquinho antes do nascimento. Né? A mãe e o bebê já experimentam um ritmo, inclusive na vida intrauterina. Sim. Então, na verdade, toda essa interação rítmica, ela já é experimentada pelo bebê no corpo materno, né? Muito antes do nascimento. Com o que acontece, né, dentro do útero, enfim, tem todas as observações da Piontelli, né, que a gente conhece e que escreveu sobre a observação de bebês através das ecografias. Então, assim, mas o que eu me lembrei é de um conceito do Vitor, que ele fala de transtorno de subjetivação arcaica, né, que seria, como o próprio nome diz, um transtorno, né, ou um distúrbio deste vínculo inicial da mãe e do bebê em função de um desencontro de ritmos. Né? Quando há uma disritmia na relação. Tá? Porque tudo isso que a gente viu, né, hoje foi pensando num desenvolvimento normal. Normal, claro. Em que a gente está imaginando quando tudo transcorre bem. Mas nem sempre é assim. E nem sempre os ritmos, né, da dupla se afinam. Nem sempre essa dança se dá, né, de forma harmônica. E aí acontecem esses transtornos que ele chama de transtorno da subjetivação arcaica. Mas, assim, sem dúvida, a gente teria, né, assim, que muito, né, muito material sobre ritmos. É um tema muito rico, assim, para a gente pensar. Verdade. E pensando assim, como que isso, né, na criança mais velha, ou mesmo adolescente, em todas as outras fases da vida, né, o quanto isso pode interferir na maneira de metabolizar, né, aquilo que vem de fora, né, da realidade, e aquilo que vem de dentro, né. Estava pensando assim que uma coisa que o Moldavsky enfatiza muito, que é do Freud, né, que é o princípio de constância, o quanto o ritmo ele tem que respeitar isso, né? Que a criança ela tem que ter no início essa constância para que a libido possa se desenvolver, vamos dizer assim, lentamente e começar a investir os objetos, né? Porque se ela é invadida, ela é muito invadida pelo, digamos assim, por essa diferença de ritmos, né? Ela fica muito, vamos dizer assim, mais propensa a descarregar rapidamente a pulsão, né? E não manter essa calma aí, né? Essa calma do soninho, né? Depois de mamar, de ficar relaxada, de investir os órgãos internos, não é? Então é como se ela fosse estimulada. Isso o Winnicott fala também da mãe suficientemente boa, né? Acho que tudo, as teorias vão se enlaçando, assim, cada autor toma de um jeito, né? E então acho que realmente esse estudo dos ritmos ele é algo assim especial, né, para a gente saber mais. É isso que tu falasse, né, que é a importância, num primeiro momento, da mãe poder se adaptar ao ritmo do bebê, ao ritmo
da amamentação, ao ritmo do sono. Depois, o bebê também vai conseguindo processar, todas essas diferenças rítmicas, e, vamos dizer assim, e se adaptar melhor, ao ambiente. Mas é por isso também que no início os bebês dormem tanto, Eles ainda precisam de um tempo, como tu dissesse, de calmaria, de um ritmo mais lento, para poder ir processando também as suas sensações internas, que são desconhecidas ainda para um bebezinho recém-nascido. São muitos estímulos, né? Imagina. Eu vou passar a palavra para a Cris Kern, que tinha se inscrito também para falar. Bom, basicamente assim, as gurias já comentaram, Adriana, muito bom te escutar mais uma vez, te reencontrar, ao menos por aqui, Que bom, Cris. Muito prazer mesmo te ter aqui com a gente e nos ajudar a pensar tanto, porque mesmo quem não atende bebês ou crianças, a importância desse estudo que tu nos traz, assim, e quando a gente fala da formação de infância e adolescência, a gente também fala, eu pessoalmente acho, que seria super importante mesmo para quem trabalha com adultos, em função, claro, de tudo que a gente estuda na formação de adultos, mas tem questões específicas do primitivo, disso que tu está trazendo com uma lente de aumento assim desse primeiro ano, da tamanha importância dessa compreensão, e dois destaques assim dentro de tudo que tu nos traz, que também me chamou muita atenção essa questão do ritmo, algumas associações que a gente pode fazer até com o processo criativo, em relação ao ritmo, enfim. E esse engatinhar, quando tu comenta, de deixar a criança experimentar seu próprio corpo, respeitar o ritmo dessa criança para que depois esse adulto, esse adolescente possa respeitar o seu próprio ritmo. Então, acho que são questões, entre tantas que tu traz, assim, que são muito importantes mesmo para quem trabalha. Eu não trabalho mais com crianças, trabalho com púberes, adolescentes e adultos, mas o quanto a gente precisa seguir atenta e estudando, essas questões que tu traz, assim. Obrigada. Obrigada, Cris. Eu posso comentar, Cris? Claro. Então, eu queria ressaltar o que a Cristina falou com relação ao conhecimento dessas primeiras relações, dessas primeiras interações, a importância disso também para o atendimento de adultos, para o tratamento de pacientes adultos. Eu sou assim muito defensora da observação de bebês, seja para colegas ou terapeutas que atendam crianças e também para os colegas que só atendem adultos. Porque eu acredito que quando nós nos aproximamos desses primeiros momentos, ou seja, especialmente do primeiro ano de vida do bebê, isso se abre na nossa mente, uma compreensão muito importante para que a gente possa tratar o primitivo nos nossos pacientes adultos. E eu penso que isso faz toda a diferença. Então, acho que a Cris trouxe muito bem essa questão, e fazendo um gancho com o processo criativo. Se a gente for pensar, as raízes da criatividade estão aí. Quando tem falhas nesse primeiro ano, a linguagem, a simbolização também ficam comprometidas. Eu vou
Tu ia falar, Cris? Não, só para complementar ali, né, de que a gente fala tanto também no grupo de Winnicott, do núcleo rítmico, né, e todas essas questões que estão ligadas ao processo criativo, aquilo que é mais primitivo em nós, né? É isso aí, tá tudo interligado. Sim, eu acho que são muitas coisas, né, que eu acho que a Adriana nos traz para pensar, e é interessante que eu acho assim, a gente está propondo uma formação de infância e adolescência específica para justamente poder pensar detalhadamente esses processos, né? Enquanto tu falava, eu fiz algumas conexões, assim, né? Com, quando tu fala do STER, né? O desenvolvimento das emoções morais, né? O Winnicott tem toda uma teoria, né? Sobre o desenvolvimento da capacidade de se preocupar e de se envolver com o outro, né? Ou seja, assim, uma habilidade social que tem a ver com todo esse primeiro momento de vida, né? Depois, assim, a mãe que tu comentou, assim, para a mãe não interferir no momento que o bebê está descobrindo o mundo, ele está rolando, está engatinhando, né? Poder, com o olhar, sustentar esse processo. Mas aí a gente está falando de uma mãe que pode autorizar o que a gente viu também com a Sibeli, na teoria da Mahler, né? Do processo de separação e individuação, quando ele é autorizado pela mãe, né? E claro, a gente precisa também estudar numa formação quando cada uma dessas questões, né? Tu usou aí os 12 indicadores de intersubjetividade do Vitor, quando alguma coisa falha nesse processo, né? E a grande repercussão que isso tem para o desenvolvimento da criança, como compreender, como tratar quando chega, né, no nosso consultório uma criança, um adolescente ou um adulto com tais dificuldades, como é que a gente vai resgatar isso, né, para colocar o desenvolvimento em marcha de novo. Então, acho que foram aportes muito preciosos, assim, para a gente, tudo isso a gente pretende detalhar, né, numa formação de infância e adolescência. A Denise pediu palavra também. Não, pensei assim também de trazer um pouco mais para a clínica, né, Adriana? Que nem eu comentei antes até de começar o evento, assim, que hoje a gente não consegue mais pensar clínica que não seja dentro de um processo intersubjetivo, né? Que por várias décadas, assim, né, desde a fundação, assim, a psicanálise focou muito no intrapsíquico, né? E que, enfim, que a associação livre nos dava acesso ao inconsciente do paciente, os sintomas, enfim, xistes e coisas. Mas hoje, assim, acho que aumentam as nossas ferramentas quando a gente pode usar o nosso próprio eu, né? Então, a nossa própria subjetividade a partir desse processo daquilo que vem, daquilo que tu sente, daquilo, e que essa construção é também no aqui e agora, né? Uhum. É também daquilo que aquele vínculo ali do terapeuta com o paciente, do analista com o paciente, produz, né? E da gente entender que aquilo não vem só do paciente. Aquilo é construído na dupla, né? E bom, e eu acho que com isso se abre um mundo, assim, né? Eu acho que isso ampliam as nossas ferramentas e acho que é uma outra, vamos dizer assim, maneira de se entender, né? Um processo terapêutico, onde tu tem que estar muito atento ao teu inconsciente, né? Tu tem que estar muito atento às tuas emoções, né, ao teu corpo, inclusive, assim, durante um atendimento. Então, assim, eu não consigo mais pensar, né, desde que eu tive acesso, né, Não estamos te ouvindo, Denise. Agora o da Denise caiu. Vamos ver. Não. Que interessante, né? Tá dando os nossos recursos da internet estão cansados desse ano. Foram bastante usados. Muito, né?
queria, não sei se a Denise me ouve, né, mas eu só queria comentar com ela, assim, que a gente está vivendo um novo paradigma, né, um novo paradigma no sentido, assim, de realmente trabalhar com o paciente de uma forma, né, usando o termo do Daniel Ster, né, no aqui e agora, no momento presente, e considerando muito as questões da transferência. Né? E aí estão me ouvindo agora? Agora sim, Denise. Ah, tá. Eu tirei o fone. Uhum. Chegasse a me ouvir? Sim, sim. Tá. Não, só estava assim reforçando e complementando o que tu dissesse. Uhum. Eu entendo que hoje não se pode mais tirar a figura do analista, né, do processo, né, que o analista não é mais aquele espelho, né, que só reflete o que o paciente é, né, que hoje, dentro dessa visão da intersubjetividade, a gente entende que algo é feito na dupla ali, né, algo acontece na dupla. E esse talvez seja todo o processo transformador do processo analítico, do processo psicoterápico, é essa possibilidade de algo acontecer diferentemente, né, daquilo que são as marcas da vivência do sujeito e tal. Acho que A essa gente agora... vai viver com o paciente isso que a Adri nos traz também, que é da interludicidade, né? Isso, exato. E que faz todo sentido com a teoria winnicottiana, né? Com certeza. De realmente poder interagir com o paciente nesse espaço transicional, né? Uhum. Que é onde se enlaçam as duas subjetividades, a do analista e a do paciente. Sim, e de construir algo novo, né? Que dentro da teoria vincular também se pensa que tem aquilo que é do paciente, tem aquilo que é do analista e tem aquilo que se cria também, que daí é do vínculo, não é nem de um nem de outro, né? Mas, que eu acho que tu fala ali bem no início também desses momentos da mãe e bebê que algo novo se cria, né? E é co-criado também pelo analista e pelo paciente. Achei fantástica esse entendimento, essa proposta assim, de que é co-criado, né? E eu acho que na terapia, no processo terapêutico, isso tá posto. Sim. Esse livro aqui, ó, que é o Momento Presente, do Daniel Stern, ele fala sobre o momento presente na psicoterapia. Tem capítulos que ele enfoca só o trabalho do analista com o paciente no aqui e agora. Uhum. Qual é a editora? Recorde, mas Denise, está no final da minha apresentação nas referências bibliográficas. Ah, tá. Obrigada. Tá com a Paola. Cris, a Edith quer falar também. Ah, obrigada. Então, vamos lá. Bom, Adri, muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo, assim, sabe, a minha relação com a Adriana, ela começa como supervisionanda e supervisora, né, e a minha experiência fora da psicologia era só na relação mãe-bebê, assim, né, de uma maternidade. Então, esse tema, para mim, é sempre muito prazeroso e te ouvir, assim, é muito mais, me agrega muito mais conhecimento. Então, só agradecer, na verdade, assim, só queria te agradecer pelo convite que eu recebi, né, para poder participar hoje, assim, e te ouvir. Muito obrigada, Adriana. Eu que te agradeço, Edith, meio em cima da hora, mas que bom que deu tudo certo, que tu conseguiu ingressar. E eu quero também, assim, comentar sobre a nossa amizade, mas principalmente falar sobre a experiência da Edith. É uma terapeuta maravilhosa, que tem uma experiência incrível com mães e bebês. A Edith também é enfermeira, enfermeira neonatal, e trabalha muito com amamentação, Edith?
e a gente compartilha assim de muitas ideias e temos até um projeto de grupo de gestante. E se tudo der certo, né, gente, depois da pandemia vai sair do papel. Que bacana. Eu não sei, a Rosa, eu acho que tu ia falar. Eu queria assim acrescentar que também no paciente adulto psicossomático, como se observa todos esses indicadores que tu comentaste, Adriana, e como é importante o terapeuta, ao atender um paciente psicossomático, se doar inteiramente de corpo e alma, né? Porque aquilo que a Denise falou que contratransferencialmente se sente muitas modificações somáticas atendendo um paciente psicossomático e que ele não consegue colocar em palavras. Então, com o nosso entendimento e reconhecendo as nossas sensações, isso se torna mais fácil de entender o paciente e devolver para ele aquilo que ele não consegue expressar. Isso é incrível, né, Rosa? Porque, na verdade, é uma variação, né, na análise com o analista ou com o terapeuta do que acontece ou não aconteceu lá no início, com a mãe e com o bebê. Né? E os transtornos psicossomáticos, a origem está, né, no primeiro ou nos 3 primeiros anos de vida, né, quando a linguagem ainda verbal não estava bem desenvolvida. Né? Então, toda a expressão do bebê é psicossomática. Né? Eu adoro também o trabalho, né, com psicossomática, né? E faz tempo assim também que eu atendo crianças com vários transtornos, né, psicossomáticos de pele, da alimentação, do sono. É a forma que a criança tem para mostrar que algo não está bem, né? É através do corpo, né? Que muitas vezes até antes de falar, o corpo já mostra que alguma coisa não está funcionando tão bem quanto deveria, né? E quando tudo isso não foi integrado, né, no self, vamos dizer, de forma harmônica, então essa pessoa leva para o resto da vida, né, esses distúrbios que são expressos no corpo. Gurias, eu acho que vocês estão falando assim, de coisas que são fundamentais, né, importantíssimas para o nosso trabalho. Eu tenho a função aqui de ver que, assim, que a gente já está no tempo, já avançamos então uns 10 minutinhos que a gente teve no início das apresentações. E queria te agradecer muito, Adri, eu acho assim que tu trouxe com muita generosidade, com muita delicadeza esse tema tão profundo, né, do início da vida de um bebê. Então, sem dúvida, assim, é algo, a gente está no final do ano, mas é algo que vai ficar reverberando por muito tempo nos próximos, né, anos e na formação que a gente pretende iniciar o ano que vem. Então, agradeço muito, assim, a tua contribuição para a gente. Cris, eu também quero agradecer, né, a ti e a todas vocês por essa roda de conversa que realmente, né, foi muito agradável e por esse encontro intersubjetivo. Verdade. Muito obrigada. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Para nós também, Adriana. Obrigada pela tua participação. E todos podem acompanhar também depois, né, a programação do GAEPS, a programação científica, né, do próximo semestre, né, quando for divulgada, podem se inscrever nas nossas redes sociais também para ficar atualizados, assim, né? E encerramos o saldo científico com chave de ouro, Adriana, contigo. Muito obrigada. Que bom que vocês aproveitaram, fico feliz, né? E espero que a gente possa se encontrar novamente. Certamente.
Um beijo grande, gurias. Parabéns. Beijo. Pelo Bom final de trabalho. semana. Beijo para ti. Tá, Tchau. Tchau. Tchau, bom fim Longa de semana Gaeps. a todos. Obrigada. Tchau, gurias. Tchau. Obrigada.